Prezados irmãos, prezadas irmãs, que Deus nos salve no amor e na luz. Se nós fizéssemos uma pesquisa e procurássemos os manuais de estatística, na certa ficaríamos muito admirados com a quantidade de religiões existentes em nosso mundo. São milhares e milhares de religiões. Ao lado de doutrinas, ao lado de filosofias, de seitas. E nós ficamos imaginando um olhar transcendental a esse respeito, nos permite identificar a presença benfazeja do Mestre Jesus, que, como se sabe, é o governador planetário. Em nenhuma época o Mestre nos abandonou. Mesmo nos primórdios da humanidade, naquela fase em que o nosso espírito despertava para a conscientização, nós verificamos a presença da religião. Religião primitiva, religião simples, religião, às vezes, eivada até mesmo de cultos e de artifícios mais complicados, a exemplo das oferendas que se faziam com sangue humano. Tudo em nome da religião. No início, admitia-se que o sol era uma divindade, a lua, os fenômenos atmosféricos, temporais, trovões, tudo aquilo que pudesse despertar um pouco de receio era como que divinificado. E as criaturas faziam as suas orações ainda de uma forma tão primitiva, porque a alma sempre sentiu a necessidade dessa ligação com a divindade, em qualquer situação. Imaginem os senhores que, mesmo levando-se em conta aqueles a quem os esoteristas chamam de avatares, a presença deles aqui conosco, imprimindo o cunho de suas personalidades nas doutrinas e religiões por eles fundadas, apesar desses espíritos mais ou menos esclarecidos, alguns até levados pelo excesso da vaidade, tentando criar uma espécie de religião que lhe permitisse ter sob seu domínio uma quantidade muito grande de seguidores. Mas religiões existiram, sim, patrocinadas pela vinda desses espíritos mais esclarecidos. Se nós pudéssemos contar, iríamos amanhecer aqui enumerando as inúmeras religiões que já existiram, algumas que surgiram, atingiram um determinado apogeu e depois desapareceram. Quantas religiões lá na Oceania, no Extremo Oriente, no Oriente Médio, quantas religiões na Ásia Antiga, centenas, milhares de seitas aqui na nossa África, outras tantas religiões aqui nas Américas. Era como que a presença da divindade, com a tentativa de se
patrocinar o despertar da alma para algumas virtudes, para aqueles aspectos mais enobrecidos. Mas vejam que tudo isso custou bastante a se concretizar. As religiões mais primitivas, elas apelavam, como eu falei, para o sacrifício de sangue. Espíritos menos esclarecidos se faziam presentes nas reuniões mediúnicas, mas na condição de mistificadores, exigiam o sacrifício de sangue para que as criaturas pudessem dar consecução aos seus ideais, alcançar os seus objetivos. Esta situação de tal maneira se agravou que os estudiosos do comportamento humano anotaram o seguinte detalhe: todas as religiões vivenciadas pela humanidade, em que acontecia o sacrifício humano, o sacrifício de sangue, todas estas religiões desapareceram da face da terra, juntamente com o povo, com aquela civilização. Nada sobrou dos hititas, dos babilônicos, dos incas, dos maias, povos que realizavam esse tipo de sacrifício em nome da divindade, mas que a partir de um determinado momento tiveram que enfrentar a lei da destruição, quase que não permanecendo pedra sobre pedra, para que os seus pósteros despertassem para a verdadeira iluminação espiritual. Ainda nesse campo, nós espíritas costumamos fazer referência a 3 aspectos básicos, vivenciados pela comunidade planetária no decorrer dos évos. Imaginem vocês que num determinado instante, Jesus permitiu que reencarnasse aqui entre nós a personalidade magnética, poderosa, daquele que recebeu o nome de Moisés. Moisés era, sobretudo, detentor de uma mediunidade fantástica, era um médium polivalente, um médium dotado de faculdades elevadas ao extremo de sua capacidade. Moisés nos visitou numa época tão primitiva. Haviam guerras, dissensões, crimes horrendos, prevalecia o poder da força sobre o direito, não se tinha nem sequer tais noções. O povo era místico, era politeísta, era extremamente ignorante, mas lá estava a figura majestosa de Moisés, valendo-se de sua capacidade mediúnica e certamente daquela entourage intelectiva que ele trazia de outras eras. Moisés pôde definir lá no Egito, entre aquele povo miserável que o seguia, a ideia de um Deus único. Foi imposta por Moisés, na tentativa de fazer com que o politeísmo fosse substituído pelo monoteísmo. E o Moisés, ele impôs a credibilidade no Deus único. E o povo que se rebelava, o povo que não aceitava, o povo que, segundo as orientações da época, caía nas malhas do pecado, era castigado por Moisés. Sabemos, e há
Bíblia histórica registra a quantidade de crimes que foram perpetrados por aquele grande patriarca para tentar impingir pelo medo o respeito das criaturas à divindade única e o respeito, mais tarde, aos seus mandamentos, mediunicamente recebidos, os mandamentos da lei de Deus, que são realmente princípios cósmicos, válidos ontem, válidos hoje e válidos amanhã. Além do mais, Moisés nos trouxe a ideia de justiça, a lei do talião, o olho por olho, dente por dente. Se alguém praticava o mal, deveria perecer vitimado pelo mesmo mal. Se alguém assassinava o seu semelhante, deveria ser vitimado pelo mesmo tipo de crime cometido. Era a lei do talião. De qualquer forma, Moisés, que desencarnou antes da terra prometida para os judeus, ele deixou a ideia da unicidade divina, a crença em Deus. Nos legou os mandamentos da lei de Deus e nos permitiu o conhecimento inicial da lei de justiça. Então, Moisés se caracteriza pela lei de justiça. Passam-se os tempos. Mais tarde, acontece aquilo que nós espíritas chamamos de segunda revelação da lei de Deus. Ele próprio, o nosso governador, o Espírito superior, puríssimo, puríssimo, nós não temos qualificativos para Jesus. Não temos como mensurar a sua evolução. Ele que já existia muito antes de nós existirmos, que foi o responsável pela formação planetária, pelo recebimento dos primeiros espíritos que para aqui vieram, iniciaram todo este processo evolutivo através de milênios. Jesus nos visita pessoalmente. E lá, na Galileia, naquela situação tão humilde, tão simplória, ele reencarna. E no espaço de 2 anos e 8 meses apenas, que é a parte referente à sua vida pública, 2 anos e 8 meses. Jesus, que foi sacrificado muito cedo, que desencarnou vitimado pelos romanos muito cedo, deixou-nos o seu legado espiritual. Era tão simples. Nada deixou por escrito, nenhuma mensagem. Apenas o seu contato com o povo que ele tanto amava, com o povo que ele tanto queria bem. A gente sofrida da Palestina, aquela gente ainda tão ignorante, tão necessitada de auxílio, de ajuda, de lenitivos que eram patrocinados por Jesus, por meio da sua capacidade de cura e pelos seus discípulos, os seus seguidores mais diletos. E Jesus, neste pequeno espaço, nos lega o tesouro do seu evangelho. Ele não veio para afastar a lei mosaica, ele dizia sempre que veio dá-la cumprimento. Mas dar cumprimento aos aspectos éticos, aos aspectos morais da lei mosaica. As agressões, a violência, essas coisas ficaram de lado e foram substituídas pelo amor, pelo respeito, pelo perdão. Então Jesus personifica a lei de amor, a lei de justiça em Moisés, a lei de amor em Jesus. A sua presença de tal maneira mexeu com a psicosfera terrena, de tal maneira influenciou os corações, os espíritos sequiosos
do conhecimento oculto, que a partir de então desenvolveu-se uma verdadeira revolução silenciosa. Os ensinamentos do Cristo, por serem cósmicos, por serem absolutamente autênticos e verdadeiros, pairam. E nós, desde que abramos um pouco os nossos corações, somos bafejados por esta energia que nos invade, que nos referta a alma e que nos permite a vivência da consolação autêntica. Os ensinamentos do Cristo foram vivenciados pelos seus seguidores iniciais até poucos séculos, quando então o homem, através da força, valendo-se do poder temporal, da violência, da vaidade, do orgulho, estabeleceu a religião predominante na época, que praticamente baniu todos os conceitos espiritualistas de mediunidade, de reencarnação, de lei de causa e efeito, até então cultuados pelos primitivos cristãos. E em nome de Jesus, que não pregou nenhuma religião, que não fundou nenhuma religião, quantas seitas foram criadas? São milhares e milhares de seitas cristãs, cada qual se dizendo detentora da verdade, cada qual apontando o caminho para a felicidade eterna, mas cada qual muito ligada ainda aos poderes temporais. É natural que, com o passar do tempo, a nossa própria ignorância, a nossa própria permanência no mal, esta coisa que nos arrasta sempre para o lado negativo, como dizia Paulo, a gente quer fazer o bem, mas quando percebe, quando se flagra, está cometendo algo de ilícito. Vencer este instinto não é fácil. Os ensinamentos do Cristo, com o passar dos séculos, foram deturpados. Muito embora houvesse a disseminação das suas ideias essenciais, a prática não condizia com a realidade da teoria. A teoria pregava o bem, pregava a humildade, a simplicidade, pregava o amor entre os semelhantes, pregava o perdão, mas na prática o poder temporal. Sempre aquela ânsia da criatura impor a sua vontade, deixando as estradas cobertas pelo sangue das vítimas inocentes que não se dobravam às exigências dos potentados religiosos da época. Enfrentamos tantas situações dramáticas, quantos crimes, quantas pilhagens foram cometidas em nome do príncipe da paz. Ele, que nasceu pobrezinho, que morreu na mais pura pobreza, ele, o príncipe da paz, hoje cercado de templos suntuosos, cobertos de ouro, onde nada é direcionado para o engrandecimento do ser, para o progresso da alma, onde há mistura de política e de outras coisas mais, que não compete ao aspecto religioso, porque a religião tem a finalidade de nos esclarecer, de nos libertar da miséria humana. Outros aspectos da sociedade podem perfeitamente ocupar estes espaços, que também evoluirão, porque a lei do progresso aí está. Mas não compete à religião este envolvimento com política, meus amigos, porque não é esta a finalidade da religião.
Muito bem. No entanto, os evangelistas registraram uma interessante afirmativa do Cristo. Ele próprio, se dirigindo aos seus discípulos, teve condições, segundo São João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26, o Cristo teve ocasião de afirmar o seguinte: se vós me amais, guardais meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Ele não disse, eu voltarei pela segunda vez, como estou fazendo agora. Ele disse, enviará o Pai, um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Como o Espírito de verdade poderia se manifestar naquela época aos palestinos, a gente da Galileia, aquelas criaturas que ainda não estavam intelectualmente nem amadurecidas espiritualmente para receber a grande mensagem, que em boa parte nos foi doada em forma de parábolas. Pois bem, mas quanto a vós, ele se referindo aos seus discípulos mais chegados, aqueles que se tornaram mártires, aqueles que realmente sustentaram na primeira hora a bandeira da fé, e que foram imolados, e que foram sacrificados em defesa de um ideal maior. Então, aqueles discípulos receberam do Cristo esta afirmação, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Vos fará relembrar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Pois bem, passam-se os tempos, os séculos, até que lá na França, num determinado momento, iniciam-se os fenômenos paranormais, os fenômenos inusitados, a dança das mesas. Aquilo era uma verdadeira febre, era um contágio. As criaturas iam tomando conhecimento de que, se colocassem em volta de uma mesa, com as mãos postadas sobre a parte superior, e fizessem perguntas, inteligências extraterrenas responderiam. E tornou-se a atividade das tardes domingueiras lá da velha França, né? Tornou-se o passatempo preferido da burguesia de então. E estas coisas eram praticadas única e exclusivamente levados pela curiosidade fútil. Interessante, nós colocamos as mãos nas mesas e ela responde, a mesa responde às perguntas, às inquirições que nós fazemos. Foi neste meio, neste ambiente, que Kardec foi concitado a comparecer no seio de uma determinada família respeitável, e assistir à sua primeira reunião. Foi quando o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, o humanista fabuloso de Paris, naquela época, despertou para a grande realidade. Mas não é a mesa que responde. A mesa não tem sistema nervoso, não tem nervos. A mesa não pode responder. É alguém que, através da mesa, de uma forma inteligente, nos fornece as respostas. É muito provável que os seres humanos que já partiram para o outro lado da vida estejam por trás desta fenomenologia. E mal sabia
o futuro codificador, que se tratava de uma verdadeira revolução espiritual. Eram centenas, milhares de espíritos a serviço do Cristo, procurando despertar as mentes, a curiosidade sadia das criaturas de então para a grande realidade espiritual. Completa-se a terceira revelação da lei de Deus. Estamos diante do Consolador prometido. O Consolador que vem reavivar a mensagem positiva, a mensagem ética, moralizadora de Jesus. O Consolador que veio nos mostrar que o sofrimento, que a dor, não podem ser considerados como pecados, como uma maldição proveniente da divindade, como algo que venha lá do alto, de cima para baixo, porque mostra este Consolador que a vida tem sua continuidade após a morte física, que os espíritos podem retornar por meio da reencarnação e que o sofrimento que nós enfrentamos, em boa parte, se deve ao processo kármico. Utilizei agora uma expressão sânscrita, que no nosso linguajar espírita é conhecido como causa e efeito. Isso só para mostrar que a lei de reencarnação, a palingenesia dos gregos e a lei do karma, ou de ação, lá dos hindus, faziam parte do acervo de conhecimento humano há milênios, milênios e milênios. Não foi o Espiritismo que propriamente criou a comunicação com os mortos, o culto com os mortos, a reencarnação ou a lei de causa e efeito. Mas o Consolador veio explicar, veio trazer para as criaturas de uma forma bastante objetiva aqueles ensinamentos que antes se realizavam na intimidade das criptas egípcias, dos templos hindus, e que se voltavam exclusivamente para uma minoria de sacerdotes e de seres privilegiados que lá se apresentavam na condição de iniciados. Então, os iniciados tinham conhecimento do intercâmbio mediúnico, da reencarnação, da lei do karma, mas o povo, as massas, continuavam absolutamente ignorantes dessas verdades que precisavam ser trazidas para o nosso seio, para que nós, gente comum, gente do povo, tivéssemos acesso a esses conhecimentos maiores e nos tornássemos aqui a luz meridiana, a luz do dia, também iniciados espirituais, como acontecia com aqueles espíritos em épocas passadas. Surge o Espiritismo, é o Consolador. O Espiritismo frisa especialmente a lei do dever. Temos então, recordando, a lei de justiça em Moisés, a lei de amor em Jesus, e o Consolador estabelecendo o traço de ligação entre a justiça e o amor, por meio da divulgação dos princípios da lei do dever. Tomávamos conhecimento, então, da necessidade de nos responsabilizarmos diante das nossas atitudes. Não é possível que um clérigo, um sacerdote, um pastor, por meio da confissão auricular, tenha o poder de perdoar os meus pecados, as minhas faltas, os meus equívocos, os meus exageros. Como assim? Como nós iríamos explicar as diferenças sociais, os sofrimentos, a dor humana, na sua mais variada expressão? Ora, meus amigos, eu sou portador de um problema crônico.
os médicos não têm uma explicação para o meu problema. Mas o Consolador, a terceira revelação da lei de Deus, por meio dos seus ensinamentos, me mostra que, se eu não tenho condições de identificar a causa do meu sofrimento no presente instante, certamente a causa se encontra em uma de minhas vidas pretéritas. E é assim que o Consolador abre, descortina novos horizontes para a consciência humana. Nós vamos alargando a nossa visão, o nosso conhecimento, nós vamos devassando este terreno tão necessário ao nosso consolo, primeiramente. Daí o Consolador prometido. Mas, sobretudo, a nossa razão esclarecida. Bem, meus amigos, nós colocamos aqui algumas questões. Por exemplo, alguém, diante agora deste Consolador prometido, desta terceira revelação que aí está, nos pondo em contato direto com os ensinamentos mais sublimes de ordem transcendental, alguém poderia perguntar: o Espiritismo é compatível com o mundo contemporâneo? O que é que vocês acham? É perfeitamente compatível. Por quê? O seu linguajar é simples. As suas lições, as mensagens que recebemos dos imortais, elas traduzem os dramas nossos de cada dia, os nossos problemas cotidianos, nos consolam, nos ilustram, apontam, sem determinar, sem forçar, um caminho a ser seguido por aqueles que assim o desejarem, na busca da própria autorrealização. É compatível com o mundo contemporâneo, porque o Espiritismo, além do mais, ele está sentado em 3 colunas. O edifício é muito amplo. Na sua simplicidade, o edifício espírita, ele é complexo. Se nós levarmos em consideração o aspecto experimental da doutrina, que nós inserimos no compartimento científico, porque por isso nós falamos. O Espiritismo é ciência, é filosofia, é religião, mas é religião no sentido mais moderno, não naquele sentido antigo das religiões dogmáticas, com seus rituais. É algo que propõe a religação da criatura com Deus pela realização interna e não pelos cultos exteriores. E quando falo realização interna, eu estou me referindo aos aspectos éticos que estão aqui, em meus sentimentos, abafados por esta carga imensa, instintiva, de problemas, de imperfeições, que eu venho arrastando através dos evos. Mas essa realização interna, ela agora tem condições de se realizar em toda a sua plenitude, porque os espíritos aí estão com a finalidade de nos ajudarem, de nos auxiliarem. Nós não estamos sós nessa caminhada. Todo este exército luminar que trabalha para Jesus, neste momento tão difícil de nossa humanidade, se propõe a ajudar aqueles que abram pequeninas janelas psíquicas para o Altíssimo, para aqueles que já aprenderam a orar, a fazer suas preces no silêncio de seus aposentos, para aqueles que já manifestam a fé, a tal da fé raciocinada, a fé que nos permite o conhecimento maior, o conhecimento de causa, e que se torna, por isso, muito
por isso mesmo tão robusta, tão forte. Pois bem, o Espiritismo é compatível com o mundo contemporâneo, sim, porque ele vem na qualidade de consolador. É a época, essa época de sofrimento, essa época de grandes convulsões sociais, de grandes cataclismos, de problemas que permitem a desencarnação em massa de nossos semelhantes. Vem o Consolador no mundo contemporâneo, mostrando que tudo acontece mediante uma causa, que nada disto que aí está e que possa resultar em sofrimento da criatura, ocorre em consequência do acaso. O Espiritismo matou o acaso, liquidou com o acaso. Mais uma questão. Vamos adiante. O Espiritismo satisfaz os anseios da inteligência humana? O que é que vocês acham? É claro que sim. É claro que sim. Nós estamos começando a fugir dos dogmas, os dogmas de fé. Aquilo que nós fomos obrigados a aceitar por imposição dos poderosos. Problemas para os quais não havia uma explicação plausível. E hoje o Espiritismo nos explica a maioria dos dramas humanos. É claro que a fé raciocinada, que é uma das consequências da vinda do Consolador, a fé raciocinada, ela se apoia na inteligência. Porque neste determinado momento cósmico, nós nos encontramos um pouco mais amadurecidos em nosso senso de moralidade, embora as criaturas não percebam. Mas há uma abertura muito grande neste sentido. E este próprio amadurecimento nos permite, por meio da inteligência, elaborar uma série de reflexões a respeito dos questionamentos filosóficos da vida, da existência. Mas qual é o seu papel mais evidente? Nos parece o seguinte: do ponto de vista científico, do ponto de vista filosófico, nós diríamos que o papel mais evidente da doutrina no presente momento é exatamente nos trazer esclarecimentos a respeito da lei de causa e efeito. É pelo conhecimento da lei de causa e efeito que nós ficamos sabendo o porquê das nossas misérias, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas dificuldades. A lei de causa e efeito, ela simplesmente nos abriu este imenso horizonte. Agora nós entendemos a razão de ser da dor, do sofrimento humanos. Agora nós entendemos perfeitamente. O Espiritismo veio só para os ocidentais? Não. O fenômeno mediúnico é uma predisposição psicobiofísica inerente à criatura humana. É, portanto, um fenômeno universal. Acontece lá no Oriente, lá no Extremo Oriente, no Oriente Próximo, na Ásia, acontece em todos os locais. A ideia a respeito de karma, lei de causa e efeito e reencarnação, também não foi criada há 150 anos pela doutrina. São ideias que vêm vibrando, que estão aí através dos tempos, porque as religiões orientais muito antigas já aceitavam a realidade da reencarnação e da lei do karma. O Espiritismo, aos poucos, haverá de se tornar um veículo de ilustração das mentes humanas. Alguém poderia, então, apressadamente articular o seguinte pensamento. Quer dizer que
que o Espiritismo é a religião do futuro? O que é que vocês acham? É a religião do futuro? Quem concorda? O Espiritismo é a religião do futuro? Lógico. Consequência natural. Até parece, não é? Mas Kardec, o digno codificador, nos ensinou o seguinte. Vejam como esses espíritos luminares, entre aspas, esses espíritos mais amadurecidos, mais categorizados, como eles têm uma certa reserva. Poderia tratar-se de uma condição envaidecedora para nós. Imaginarmos que o Espiritismo será a religião do futuro. Então, Kardec, muito sabiamente, propôs o seguinte raciocínio. O Espiritismo é o futuro das religiões. Ele não abdicou nenhuma religião. Ele não tirou, não colocou de lado nenhuma religião. Ele respeitou a todas. E disse, o Espiritismo certamente é o futuro das religiões. Observem, no andamento aqui da nossa sociedade, dos fenômenos mediúnicos no seio das religiões evangélicas, da própria religião católica, no seu movimento carismático, eles vão absorvendo aos poucos a noção de mediunidade, a noção do tratamento espiritual, da cura magnética pela imposição das mãos, não é verdade? Aos poucos eles vão absorvendo estas coisas, até que de repente vão ter condições de maturidade suficiente para absorver o Evangelho de Jesus explicado segundo o Espiritismo. Vai levar algum tempo? É provável, mas nós caminhamos nesse sentido. Para encerrar, quais as características do Espiritismo como terceira revelação? Agora, é uma característica mais geral. Qual é a característica que vocês acham mais marcante do Espiritismo na qualidade de terceira revelação? Qual é a característica marcante? É estimular a modificação imediata da criatura humana para melhor. É a transformação da criatura humana para melhor. É liquidar com aquela presença do homem velho, substituindo-o pelo homem novo. É a necessidade que nós temos da autorrealização, por meio da fé raciocinada, por meio da razão esclarecida, por meio da reflexão, naquilo que os espíritos, os imortais, têm nos trazido até agora. Esta massa de conhecimentos, meus amigos, não é só para nos ilustrar pelos romances, que coisa bonita, isso tem um objetivo mais profundo. Mesmo no romance espírita, nós tiramos o ensinamento para a nossa alma. É necessário que aos poucos, mediante o conhecimento de causa, a criatura tenha condições de se modificar para melhor, porque é a única maneira de se atingir a paz, esse processo de pacificação tão sonhado por todos. Não é através do belicismo, não é através das ideologias políticas, é pela transformação individual de cada um de nós, marchando em direção ao bem, simplesmente marchando em direção ao bem. Chegamos numa situação, queridos amigos, que só nos resta agradecer ao Pai, agradecer a Jesus, o nosso governador planetário, agradecer a providência divina,
aos espíritos amigos que aqui se encontram, que nos orientam e nos auxiliam, por todas as benesses que nós temos recebido até o presente momento. Por isso, diante desta realidade transcendental, tão benéfica às nossas almas, só nos resta nos ajoelharmos diante da majestade divina e falarmos: ó Senhor, ainda ontem, preso às ilusões terrenas, busquei prazeres que ao sofrimento conduz, mas cansado da dor que ensina e recupera, humilde, curvei-me ante o esplendor da cruz. Aos poucos liberto do mal que me asfixia, dos vícios e das paixões, dos quais fui refém. Escuto nítida a ecoar em minha alma a voz do Mestre convidando-me ao bem. Hoje eu entendo, não estou só no caminho. A família me ampara e me ensina a viver. Almas compassivas e amigas me protegem. Inspirado no amor, só me resta ascender. Obrigado, Pai, pela doutrina bendita, o Consolador prometido por Jesus. Beber nessa fonte que edifica a vida é iluminar a alma com a divina luz. Reflitamos e agradecemos a Deus a noite de hoje. Muita paz para todos. Bem, meus irmãos.